Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Léo armará um plano genial e descobrirá toda a farsa de Ellen. A mocinha impedirá que ela consiga a guarda de Sofia. As duas se enfrentarão após a revelação de uma grande mentira, e nada será como antes. Determinada, Léo passará a observar cada passo de Ellen. Algo não fecha. Algo está errado. E não demorará para a verdade começar a aparecer. Tudo acontecerá quando Léo escutar Ellen e Hudson discutindo em um tom tenso, carregado de ódio e desespero. Sem pensar duas vezes, a jovem decidirá ir escondida até a casa de Ellen, novamente. O coração acelerado, a sensação de que está prestes a descobrir algo grave. Mas, ao se aproximar do local, Léo nem precisará subir até o apartamento. O casal estará brigando no meio da rua. Gritos contidos, gestos agressivos, olhares de puro medo. Léo se esconderá à distância, observando tudo em silêncio, até que algo fará seu sangue gelar. Um detalhe assustador. Não, isso não pode ser verdade, declarará Léo de queixo caído. Os olhos da jovem se arregalarão ao perceber que Ellen está sem a barriga de grávida. Nenhum volume, nenhum sinal. Léo sentirá um frio percorrer o corpo. Como assim ela está sem a barriga? Pensará, completamente chocada. O que é que está acontecendo aqui? Enquanto Léo observa, Hudson perderá a paciência. Vamos entrar agora mesmo, dirá ele, furioso. Não dá para ficar aqui, alguém pode nos ver. O medo de serem descobertos estará estampado no rosto dos dois. Logo depois, os criminosos sairão apressados da rua. Léo, em pânico, decidirá deixar o local imediatamente, com receio de que seja vista. No caminho até a mansão, ela tentará falar com Samuel pelo telefone. Uma vez, duas, três. Nada. O desespero tomará conta. Assim que chegar, Léo entrará aflita. Samuel, nós precisamos conversar agora mesmo. O rapaz se virará, confuso. Léo, me desculpa, eu não vi suas ligações. O que aconteceu? Respirando fundo, ainda em choque, Léo dirá sem rodeios. Samuel, eu descobri que a Ellen não está grávida coisa nenhuma. Samuel franzirá o semblante, sem acreditar. Como assim, Léo? Do que você está falando? Com os olhos marejados, mas firme, ela repetirá. É exatamente isso que você ouviu. A Ellen nunca esteve grávida. Samuel balançará a cabeça de um lado para o outro, ainda tentando assimilar o choque, e perguntará em tom desconfiado. E de onde foi que você tirou essa informação? Furiosa, com o coração acelerado, Léo responderá sem rodeios. Olha, Samuel, eu não me orgulho disso, mas eu voltei à casa daqueles dois. Eu ia subir para tentar descobrir alguma coisa, mas nem precisei. Na rua mesmo eu vi os dois brigando, e a Ellen estava sem aquela barriga. Ela respirará fundo, sentindo o peso do que acabou de dizer. Samuel, é tudo mentira. Ela não está grávida. O rapaz arregalará os olhos, completamente impressionado. Mas isso não é possível, Léo. Por que alguém mentiria sobre uma gravidez? Você tem alguma prova? Nesse instante, Léo baixará o olhar, frustrada. Eu não tenho. Não deu tempo de tirar foto nenhuma. Foi rápido demais. E eu fiquei muito nervosa. Eu simplesmente não sabia o que fazer. A preocupação tomará conta de Samuel. Léo, você tem certeza absoluta disso? Não é ciúmes da Ellen? A jovem balançará a cabeça negativamente, firme. Não, de forma alguma. Ela está fingindo, eu tenho certeza. Um arrepio percorrerá o corpo de Samuel dos pés à cabeça. O tom de Léo, o olhar dela, ele perceberá que a jovem não está mentindo. Mas será exatamente nesse instante que Ellen aparecerá na mansão. E, para o choque dos dois, ela estará novamente com a barriga de grávida. Léo e Samuel arregalarão os olhos, paralisados, como se estivessem diante de um fantasma. Ellen notará o olhar fixo dos dois e perguntará, tentando parecer natural. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Por que estão me olhando assim? Léo e Samuel tentarão disfarçar o desespero. Rapidamente, Samuel dirá:
Não é nada, Ellen. Estamos bem. Só fiquei surpreso de você aparecer hoje aqui. A mulher forçará um sorriso e se fará de inocente. Me desculpa, eu não queria aparecer assim sem avisar. É que eu estava morrendo de saudades da Sofia, não queria deixar de vir vê-la. Cada palavra será cuidadosamente ensaiada. Samuel respirará fundo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Foi bom você ter vindo, Ellen. Acho que precisamos conversar sobre um assunto importante. Ellen franzirá o semblante desconfiada. Assunto importante? Como assim? Do que você está falando? Nesse momento, Sofia surgirá, sorridente ao ver a mãe. Mamãe! Ellen abrirá os braços. Minha filhinha, que bom que você apareceu. Mas Samuel será direto, controlando a tensão. Sofia, será que você pode nos dar um tempinho? Eu preciso conversar a sós com a Ellen. A menina mimada, no entanto, retrucará na mesma hora, firme, sem hesitar. Não, eu quero ficar com a minha mãe. Sofia se sentará ao lado de Ellen e deixará claro que não vai sair dali. Samuel respirará fundo, engolindo a frustração e dirá com cautela: tudo bem, teremos outra oportunidade de conversar. Enquanto Ellen permanece a sós com Sofia, o incômodo tomará conta da golpista. Algo está errado. Ela sentirá isso na pele. Do outro lado, longe dos ouvidos da vilã, Léo puxará Samuel para um canto. A voz sairá baixa, mas carregada de urgência. Samuel, nós não podemos confrontar a Ellen de jeito nenhum. O rapaz franzirá o semblante, incomodado. Como assim, Léo? Por que não? A gente precisa perguntar a verdade. Ela não pode continuar enganando todo mundo desse jeito. Léo respirará fundo e responderá com firmeza. Eu sei, e ela não vai continuar. Mas não assim. Nós temos que ir até o lugar onde ela está ficando. Só nós dois, escondidos. Samuel ficará ainda mais confuso. Mas por quê? Como assim? Sem perder tempo, Léo explicará, decidida. É exatamente isso. Nós temos que entrar lá escondido, Samuel. Precisamos achar uma prova, uma pista das mentiras dela, dos golpes da Ellen. Ela se aproximará ainda mais, falando quase num sussurro. Essa mulher não é quem diz ser, e esse tal de Hudson, muito menos. A gente precisa de provas e mostrar para todo mundo quem eles realmente são. Léo apertará os lábios, tensa. Se confrontarmos agora, vai ser pior. Eles podem tomar outra atitude. E aí, a gente perde tudo. Samuel ouvirá cada palavra com atenção. O medo será substituído por determinação. Você tem razão, dirá ele, por fim. Os dois decidirão então tomar uma atitude drástica, invadir a casa da mulher, sem que ninguém saiba. Pouco tempo depois, Léo e Samuel começarão a seguir Ellen discretamente. A golpista deixará a mansão e logo adiante se encontrará com Hudson. Ele perguntará, curioso: e então, como foi com a Sofia? Ellen respirará fundo antes de responder. Com a Sofia foi tudo bem, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Hudson arregalará os olhos. Errada? Como assim, Ellen? Do que você está falando? A mulher balançará a cabeça inquieta. É isso mesmo. Tem algo errado acontecendo. Você precisava ver o jeito que a Léo me olhou quando cheguei na mansão. Ela engolirá seco. E o Samuel? Parecia que os dois tinham visto um fantasma. Nesse instante, Hudson ficará pálido, engolirá a seco. Um fantasma? O que você acha que eles sabem? Ellen balançará a cabeça negativamente. Eu não sei o que eles sabem, mas eu sinto. Tem algo errado acontecendo, sim. De repente, Hudson perceberá um detalhe assustador. Sem virar o rosto, falará em tom baixo. Não olha para trás, mas eu entendi o que você quis dizer. Ellen franzirá o semblante, confusa. Como assim? Hudson responderá, tenso, quase sem mover os lábios. Eles estão nos seguindo, agora mesmo. Helen ficará visivelmente nervosa com a revelação feita por Hudson. O coração baterá acelerado, o medo começará a tomar conta. A gente precisa dar um jeito nisso, dirá ele em tom tenso, antes que descubram alguma coisa sobre nós.
O que Hudson não imagina é que o plano de Léo e Samuel irá muito além de apenas segui-los, muito mais. Algum tempo depois, aproveitando o momento em que Helen e Hudson saem apressados do local, Léo e Samuel tomarão uma decisão arriscada: invadir a residência dos vilões. Com as mãos trêmulas, o ex-casal conseguirá abrir a porta. Silêncio absoluto. Ao entrar, Léo falará em tom baixo, mas decidido: Samuel, temos que agir rápido. Tem alguma coisa aqui, eu sinto, alguma pista sobre esses dois. Os dois começarão a vasculhar cada canto da casa. Gavetas, armários, papéis espalhados. Samuel, porém, estará cada vez mais nervoso, o suor escorrendo pela testa. Léo, dirá ele aflito, acho melhor a gente ir embora. Eu não consigo fazer isso. Se a gente for pego, a gente dá adeus à guarda da Sofia. Mas será exatamente nesse instante que Léo perceberá um detalhe simplesmente chocante. Ela se aproximará de uma gaveta, abrirá devagar e congelará. Léo dirá com a voz falhando: Vem aqui, olha isso, olha só isso aqui. Samuel se aproximará, olhará dentro da gaveta e arregalará os olhos completamente incrédulo. Meu Deus, dirá ele chocado. Léo, você tinha razão. Esse tempo todo você estava certa. Léo balançará a cabeça sentindo um misto de medo e alívio. Antes de fechar a gaveta, ela pegará o celular e tirará uma foto do conteúdo secreto. A prova. Sem perder mais um segundo, os dois sairão correndo da casa, o coração quase saltando pela boca. Pouco tempo depois, Hudson e Helen voltarão para a residência. Hudson respirará aliviado. Ainda bem que conseguimos despistar aqueles dois, dirá ele. Eles não fazem ideia de nada. Mas Helen não compartilhará do mesmo alívio. Ela olhará ao redor, sentirá um aperto no peito. Eu não sei, murmurará. Tem alguma coisa errada aqui. Hudson franzirá o semblante. Errada? Como assim? Do que você está falando? Helen balançará a cabeça, inquieta. Eu não sei explicar, só tô com um sentimento estranho. Irritado, Hudson tentará encerrar o assunto. Esquece isso. Se concentra na audiência da guarda da Sofia. É isso que importa agora. Helen respirará fundo, concordará e, mais uma vez, voltará a se apegar às próprias mentiras. No dia seguinte, finalmente chegará o momento da audiência pela guarda da criança. Helen estará visivelmente ansiosa, as mãos tremendo, o rosto tenso. Antes de entrar, Hudson se aproximará e sussurrará: Não esquece de chorar, chorar muito, entendeu? Helen se incomodará. Para com isso, Hudson. Você sabe que tudo o que eu quero é ficar com a minha filha. O homem, então, segurará o braço dela com força. Você já esqueceu o que está em jogo, Helen. Se a gente não conseguir a guarda da Sofia, a gente está acabado. Ele se aproximará ainda mais, ameaçador. Aqueles caras da dívida vão atrás da gente, e eles não têm piedade. Vão tirar a nossa vida sem pensar duas vezes. Helen engolirá seco. O medo tomará conta, enquanto ela se prepara para entrar na audiência que pode decidir tudo. Então é melhor você não dizer apenas para o juiz que gosta da Sofia. Hudson insistirá em tom duro. Você tem que dizer que quer ficar com ela. Convencer de verdade. Porque senão, esse vai ser o nosso fim. Helen balançará a cabeça, engolindo o medo. Eu sei, responderá, tentando manter a firmeza. Pouco depois, ela sairá de casa rumo à audiência. Momentos mais tarde, a sessão finalmente começará. Helen entrará na sala com o rosto inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar. A imagem perfeita da mãe sofredora. Samuel e Léo observarão tudo em silêncio. Atentos, tensos. Depois de descobrirem o pior segredo daquela mulher, eles já não conseguirão esconder o desprezo. O juiz dará início à audiência sério, direto. Bom, eu gostaria de ouvir primeiramente a senhora Helen. Durante todo esse tempo, a senhora esteve escondida, fingindo estar morta. Como conseguiu documentos falsos?
Onde esteve esse tempo todo? E por que decidiu voltar agora? Ellen começará a chorar imediatamente. Lágrimas ensaiadas, voz trêmula. Senhor juiz, dirá, soluçando. Eu sei que tudo isso é difícil de entender, mas tudo o que eu fiz foi por amor à minha filha. Ela respirará fundo, como se estivesse revivendo um trauma. O Wanderson, o pai biológico dela, era um verdadeiro monstro. Eu tinha medo do que ele poderia fazer. Só quando descobri que ele tinha falecido, eu tive coragem de voltar. Ellen apertará as mãos, teatral. Eu sabia que durante todo esse tempo minha filha estava em boas mãos, segura, longe de mim e do Wanderson. Mas quando soube que ela estava sofrendo com a morte do Abel, eu não consegui mais ficar distante. Ela olhará para o juiz, suplicante. Senhor juiz, tudo o que eu fiz foi por amor. Quem está diante do Senhor é uma mãe desesperada. O juiz observará Ellen em silêncio, atento, desconfiado. Nesse instante, Samuel se levantará. Senhor juiz, eu gostaria de ser ouvido também. O clima mudará imediatamente. Ellen franzirá o semblante, inquieta. Como assim? Perguntará, nervosa. O que você tem a dizer, Samuel? Você cuidou muito bem da Sofia, sim, mas eu sou a mãe dela. Percebendo o nervosismo da mulher, o juiz intervirá. Senhora Ellen, por favor, se acalme. Deixe o Samuel falar. Samuel respirará fundo, o olhar firme, a decisão tomada. Senhor juiz, dirá ele, tem algo muito importante que todos aqui precisam saber agora. Ellen sentirá um arrepio. A Ellen, continuará Samuel, essa mulher tão boa e simples que aparenta ser, na verdade é uma verdadeira golpista. Ellen se fará de ofendida imediatamente. O quê? Dirá, chocada. Como assim, Samuel? Como você tem coragem de fazer uma acusação dessas? Fora de si, Samuel responderá sem hesitar. Isso não é acusação. Não é insinuação. É a mais pura e sincera verdade. Samuel respirará fundo e dirá com firmeza, sem voltar atrás. Senhor juiz, essa mulher nem sequer está grávida. A barriga que ela usa é falsa. Um murmúrio tomará conta da sala. E para piorar, continuará Samuel, ela e o marido vivem de golpes. Nesse instante, ele erguerá o celular, mostrará a foto. Dentro da gaveta de Ellen, documentos falsos, vários celulares, comprovantes de golpes. O juiz arregalará os olhos incrédulo. Mas que audácia é essa? Dirá chocado. De onde você tirou isso, Samuel? Você enlouqueceu? Samuel engolirá seco. Ele mentirá, mas por um motivo maior. Para proteger Sofia. Eu contratei um investigador particular, senhor juiz, afirmará convicto. E isso não é a única forma ilícita que essa mulher usa para ganhar dinheiro. Ele respirará fundo e continuará. Eles pretendem roubar a Boaz. Depois de conseguirem tudo da Sofia, eles voltariam atrás das ações que pertencem à minha irmã em nome da criança. Samuel cerrará os punhos. Eles devem muito dinheiro a um agiota, um homem que está atrás deles há muito tempo. O silêncio será absoluto. Essa mulher e o marido não são flor que se cheire. E eu não vou deixar a minha filha nas mãos de alguém assim. O juiz ficará de queixo caído. Vivian se levantará e apresentará as provas. Ellen sentirá um arrepio percorrer a espinha. Ela olhará fixamente para Samuel em pânico. Hudson, ao lado, não conseguirá esconder o nervosismo. Sem hesitar, o juiz declarará: esta audiência está encerrada. A guarda da criança permanecerá com o senhor Samuel, e a senhora Ellen será investigada por esses golpes. O chão parecerá desaparecer sob os pés de Ellen. Atordoada, ela sairá do fórum em completo desespero. Do lado de fora, Hudson agarrará o braço da mulher com força. Você fez tudo errado, gritará. Não devia ter nos exposto desse jeito. Ellen se soltará, furiosa.
E o que você queria que eu fizesse? O Samuel conseguiu provas. Eles invadiram a nossa casa de algum jeito. Fora de si, Hudson explodirá. Agora eu não tenho escolha. Vou ter que colocar o plano B em prática. Ellen franzirá o semblante, assustada. Plano B? Perguntará. Do que você está falando, Hudson? Eu já disse, eu não vou sequestrar a Sofia. Ele se aproximará, ameaçador. Fala baixo, exigirá. Você vai me ajudar sim. Você não tem escolha. Ellen engolirá seco. Se você se negar, a situação vai ficar muito pior para você. Nesse instante, Ellen verá um carro vindo em alta velocidade. Hudson estará no meio-fio. Algo dentro dela se quebrará. Chega, dirá com a voz firme. Eu não vou mais ficar nas suas mãos. Num impulso desesperado, Ellen empurrará Hudson para o meio da rua. O impacto será imediato. O homem será atropelado. O barulho ecoará. Samuel e Léo se virarão assustados e arregalarão os olhos diante da cena. E agora eu quero saber de você. O que achou dessas cenas da novela Dona de Mim? Você acha que a atitude de Ellen foi desespero ou culpa? Será que ela realmente ama a Sofia? E principalmente, você torce para que Sofia e Samuel tenham um final feliz? Conta tudo nos comentários. E calma, o vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento importante na sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está na tela. Eu estarei esperando você.